Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho a imensa honra, a Associação dos Advogados tem a imensa honra de trazer para vocês o doutor Fernando, ele que tem atuado em temas importantíssimos para a nossa sociedade, para a advocacia. O doutor Fernando, ele é especialista em direito previdenciário e eu não sei qual é o segredo dele para que os temas dele sejam escolhidos para fazer essa repercussão toda, para ajudar a sociedade, ajuda não só o cliente dele, né, doutor Fernando? O seu trabalho, ele ajuda o julgamento do processo do doutor Fernando, ele ajuda não só o cliente dele, mas ajuda toda a sociedade, todos os aposentados, todos aqueles que está na mesma situação do cliente dele, todos eles são ajudados com esses temas do doutor Fernando. E nós vamos passar hoje por 4 temas importantes, que é o tema 709, o tema 995, 692, 1031, e hoje o doutor Fernando ainda quis acrescentar a ADI 6309. Doutor Fernando, nós vamos começar falando sobre o tema 709. Esse tema ele é muito importante na medida em que aquelas pessoas que estudaram a vida inteira, dedicaram a uma especialização, gastaram, investiram muito, como no caso os médicos, os dentistas, né? E aí eles vão exercer a profissão deles em um ambiente completamente insalubre, um ambiente que prejudica a saúde deles, e por conta disso eles aposentam especial, uma aposentadoria mais cedo. Então, o processo do doutor Fernando, pelo que entendi aqui, é para que essas pessoas que se dedicaram a vida toda estudando, né, doutor Fernando, possa, se desejar, voltar a trabalhar mesmo após aposentado, porque o salário que essas pessoas ganharam, com toda certeza, é maior que o valor da aposentadoria delas, mesmo elas recebendo pelo teto, né, doutor? Exatamente, né? A aposentadoria especial, ela tem aí então, um limite. Tá bom, isso. posso... Eu vou deixar, doutor, o senhor falar sobre o tema 709, e depois a gente vai passando aos poucos pelos outros temas. Pode ser assim? Pode ser assim, tudo bem. Então, tá, a doutora aqui fica à vontade. Tá bom, então eu quero aqui primeiramente agradecer na pessoa da presidente, né, doutora Roberta Galvão, e na pessoa também da doutora Nara Faustino, o convite para estar aqui nessa noite, podendo falar para os colegas. Então quero cumprimentar todos os colegas na pessoa da presidente e da doutora Nara também, né? Espero aqui trazer alguma novidade, trazer alguma luz para aqueles colegas advogados que estão aí envolvidos também com seus processos, processos que estão relacionados a esses temas aí, nos quais nós tivemos o prazer e a honra de estar representando o trabalhor, né? E até porque... Doutor, conforme a gente for falando, tem algumas pessoas aqui, a gente interage com elas também durante a live. Então, a doutora Maria Rita, a Lucélia, eu agradeço a presença delas aqui. Agradeço a presença de todos. Bom, então, enfim, o tema 709, vamos lá só para a gente contextualizar o que é o tema 709. Ele está no Supremo Tribunal Federal, tá? O eminente ministro relator é o Dias Toffoli, né, o ex-presidente da corte. O tema é a constitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 8.213. O que diz esse parágrafo em resumo? Ele diz que o aposentado especial, tá? Nós temos a aposentadoria especial hoje não só para os trabalhadores do regime geral, mas para os trabalhadores do regime próprio também, tá? Que através de mandado de injunção, hoje buscam na legislação do regime geral o direito de se aposentar. Então, a eles também se aplica essa decisão do 709, mas eu explico um pouco mais adiante. Nós temos a aposentadoria especial de 15, de 20 e de 25 anos, né? Só para contextualizar, a aposentadoria de 15 anos, para quem trabalha em mineração, no subsolo, nas frentes de serviço. Nós temos a aposentadoria de 20 anos para quem trabalha no subsolo, afastado das frentes de serviço ou exposto aí ao agente amianto,
Aí não é no subsolo. E nós temos a aposentadoria de 25 anos, essa sim abrange realmente, é a que mais deflagra a aposentadoria especial no Brasil. Aí nós temos aí os profissionais da área de saúde, praticamente todos, nós temos os trabalhadores vigilantes, nós temos trabalhadores da indústria mecânica, metalúrgica, automobilística, setor elétrico, enfim, indústria química também. Aí é uma gama muito grande, tá, doutora Nara? E essa lei, ela foi, ela é oriunda de uma medida provisória editada em 1998, que foi convalidada pela lei 9732 de 1998. Veja que esse tema chegou só veio a decidir a constitucionalidade dessa lei depois de 22 anos, nós estamos em 2020. No início, quando ela foi editada, essa norma, ela vinha sendo aplicada, as pessoas inibia a aposentadoria especial, porque os trabalhadores tinham ciência de que se aposentassem ia ter que abandonar a área de risco, então as pessoas não solicitavam aposentadoria. Interessante, eu tenho até um estudo, depois eu posso encaminhar para a doutora Nara, né, que já foi citado pelo professor Vladimir Novas Martins, é um levantamento que eu fiz de dados sobre a aposentadoria especial no Brasil, e eu apresentei no Congresso Brasileiro de Previdência Social, promovido pela LTR, em 2007. Eu trouxe esses dados, e é o seguinte, esses dados demonstraram que até 1995 eram concedidas 45 mil aposentadorias especiais no Brasil. Aí o Fernando Henrique tinha acabado de assumir o governo, ele falou, bom, é muita aposentadoria, é muita gente aposentando com idade precoce, porque a aposentadoria especial, a de 15 anos, ela possibilita aí que um trabalhador, a partir dos 33 anos de idade, consiga se aposentar. Aí ele tentou, de toda maneira, primeiro ele veio com a Lei 9.032, acabou com a aposentadoria especial por categoria, que é aquela que a legislação presumia atividade como de risco, aí passou a exigir que o segurado comprovasse através de laudo, aí ele veio com outra legislação em 97, aí ele veio com o decreto 272, elevando o nível de ruído, e aí em 98 ele, percebendo que estava dando certo as ações, né, a mini reforma da Previdência através de medida provisória, é muito importante, foi o governo que mais editou medida provisória, foram 1.523 medidas provisórias. De todos os governos, tá? Foi o que mais editou medida provisória. Aí ele, poxa, tá dando certo, eu vou fazer mais uma medida provisória. E ele fez essa para proibir as pessoas de permanecerem na área de risco, se elas pedissem aposentadoria especial. Aí o que aconteceu? Os profissionais, geralmente, que aposentam especial, são profissionais qualificados. E são profissionais que estão no ápice das suas carreiras, não importa se com curso superior ou sem curso superior, na grande maioria eles recebem já de salário acima do teto da Previdência Social. Então, a exemplo de um profissional da área de saúde, um médico ou um enfermeiro que ganha, né, vamos colocar um médico que ganha no mínimo 30 mil reais, ele não vai querer deixar 30 mil reais para receber 5. Então, o que aconteceu? Esse profissional da área de saúde falou, eu não vou pedir mais aposentadoria especial. E aí, a aposentadoria especial, que em 95 eram concedidas 45 mil aposentadorias por ano, caiu para 453, olha, de 45 mil, caiu para 453 aposentadorias em 2003. Estou colocando os extremos aqui, só para vocês verem. Então, praticamente, ela foi extinta depois da criação dessa norma, porque desestimulou a pessoa aposentar, mesmo aquela pessoa que não ganhava acima do teto da Previdência, ela falou, poxa, eu não ganho acima do teto da Previdência, mas eu tenho benefícios, eu tenho plano de saúde, eu tenho outros benefícios, às vezes tem um regime próprio, um regime complementar dentro da própria empresa, e aí o governo se animou. Só que o que aconteceu? Nós, advogados, sempre muito vigilantes, fomos na legislação e identificamos que essa norma era inconstitucional. Então, nós partimos para a Justiça e começamos a pedir a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 57. E assim foi acontecendo e nós conseguimos nós conseguimos atrair novamente esse público para se aposentar e dizendo a eles o seguinte, olha,
essa lei é inconstitucional. Se é inconstitucional, eu quero aposentar então, doutor. E aí nós conseguimos a aposentadoria e o Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, saiu na frente e declarou, através de um IRDR, que é Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a inconstitucionalidade desse parágrafo. E aí o que aconteceu? Todas as pessoas que passaram a ingressar com ação no âmbito da jurisdição do TRF4, mesmo sem pedir, tinham nas suas decisões, sentença ou acórdão, a declaração do parágrafo 8º do artigo 57. E essas pessoas vieram trabalhando com toda tranquilidade e uma ia incentivando a outra. Olha, eu aposentei e estou trabalhando como médico. Estou dando um exemplo do médico, porque agora, né, médico está em voga por conta da pandemia. E aí, uma avalanche de aposentadorias, o número cresceu, hoje são, em média, 18 mil aposentadorias ano, tá? E o que acontece? Agora, passado 22 anos, essa norma veio ser declarada constitucional, porque toda norma ela tem uma presunção de constitucionalidade. Veio o Supremo Tribunal Federal e falou, não, é constitucional. Por quê? À primeira vista, todo mundo tem um preconceito de tudo. E é o seguinte, o preconceito é o seguinte, poxa, como que pode uma pessoa aposentar 10 anos mais cedo? Estou falando no caso do profissional da área de saúde, tá? Como exemplo. E esse profissional, ele se aposentou, ele se aposentou 10 anos mais cedo em relação a outros trabalhadores da iniciativa privada ou pública, e agora essa pessoa vai seguir trabalhando? Não, isso está errado. Então não justifica, se tornou um mero privilégio. Esse é o raciocínio mais simplista e que não está ancorado na legislação constitucional, na lei maior do nosso país. Bom, isso acabou influenciando o ministro relator, né, que era um absurdo e tal, a pessoa aposentar, comprou a tese do INSS e declarou a inconstitucionalidade. E agora, o que está acontecendo? Está acontecendo principalmente no âmbito do TRF4, mas também no âmbito do TRF3, e aqui interessa, então, você, colega que está conosco essa noite, o que está acontecendo é o seguinte, aquelas pessoas que já tiveram seus processos transitado em julgado, ou que chegaram, não tiveram trânsito em julgado, mas já chegaram a receber precatório, que é o caso muito comum lá no Rio Grande do Sul, lá no âmbito do TRF4, estão tendo seus processos, aqueles que não estão com trânsito em julgado, sendo levantado o sobrestamento para ser rejulgado, né, para haver o juízo de conformação. Nesse juízo de conformação, eles estão aplicando, por conta do artigo 1040 do CPC, do Código de Processo Civil, eles têm por obrigação, o desembargador, o relator, né, daquele processo, de adequar, que é o juízo de conformação, e aplicar a tese do Supremo Tribunal Federal. Então, aquela pessoa, aquele médico, ou qualquer outro profissional, estou dando exemplo do médico, mas qualquer outro profissional aposentado especial, agora ele está recebendo uma decisão de que ele não pode mais trabalhar. E aí ele está entrando em desespero. Por quê? Porque o INSS agora vai se valer dessa decisão para cobrar o período, a devolução do período em que ele seguiu trabalhando na condição de aposentado, porque é um benefício irregular. E essa cobrança que o INSS vai fazer, com certeza ele vai fazer isso, né? Já começou, né? Já começou. Né? Já. Você pode dizer aqui para os colegas como é que funciona, como que vai ser essa devolução? Se eles podem penhorar bens, isso vai ser descontado em benefício, como que vai ser isso? Tá, num primeiro momento, veja bem, aqueles que não tiveram um processo concluído ainda, né, e o processo vai transitar em julgado agora, o que vai acontecer é que na hora que chegar na fase de execução, né, de cumprimento da sentença, se houver algum saldo ali para a parte autora receber, então vamos supor que a parte autora tem lá 200 mil reais. E esses 200 mil reais, o que o INSS vai fazer? Bom, quando que esse autor começou a receber a aposentadoria? Começou a receber há 2 anos atrás. 2 anos atrás são 26 meses. Recebeu quanto? 5 mil por mês, recebeu 120 mil. Ok, na fase de execução, olha, ao invés de 200, eu vou te pagar 80. 200 menos 120, porque você deve 120 porque você seguiu trabalhando. Agora, pode acontecer dessa pessoa ter trabalhado, né, por 4, 5 anos, a decisão foi lá em 2012, 2013, e ele tem um saldo devedor, a parte autora, maior do que o crédito. Aí, além dela não receber nada, e olha, veja os honorários do advogado indo embora, porque geralmente, cota litis, né, geralmente é um percentual ali do êxito. Olha os honorários do advogado aqui indo embora, porque o cliente a conta dele vai ser zerada. Aí, zerou.
Bom, o INSS fala, olha, você tinha 200, você me deve aqui 240, então você ainda me deve 40, me paga. O INSS, o que ele tem feito é pedido no próprios autos, o juiz intima, se não pagar, aplica-se a multa de 10% e aplica-se honorários também. E aí começa, então, bloqueio de dinheiro na conta, bens, naquela ordem do CPC, imóveis, veículos, enfim. Aí o INSS faz aquela pesquisa em cartório, né, e consegue descobrir qualquer imóvel em qualquer parte do país. Em primeiro lugar, eles vão atrás de dinheiro. Se a pessoa não tem imóveis, não tem veículo, não tem nenhum ativo, aí eles vão descontar, limitado a 30% do próprio benefício. Então a pessoa recebe lá, sei lá, 5 mil reais de aposentadoria especial, tem um débito de, sei lá, 100 mil reais com a Previdência, porque ficou recebendo enquanto estava aposentado, vai ficar descontando 30%. O que é péssimo, porque como o esse valor ele é atualizado, a pessoa não termina de pagar nunca, dependendo do valor do saldo devedor. Então é muito sério. E o INSS tem amparo legal no artigo 115 da Lei 8.213, que autoriza a devolução de benefícios pagos indevidamente através de desconto no próprio benefício. E naqueles casos que a pessoa perdeu o benefício, porque vai ter aquela situação, doutora Nara, que as pessoas, que aquela parte autora segue trabalhando. Aí o que o INSS vai fazer, e ele está fazendo? Ele vai pedir para o juiz oficiar a empresa ou intimar o advogado da parte autora para comprovar que ela se desligou. Se ela não comprovar que se desligou, o INSS vai cancelar a aposentadoria. E é importante a gente falar em cancelamento, porque o artigo 46 da Lei 8.213, que é a penalidade para quem segue trabalhando em atividade especial, ele fala em cancelamento, ele não fala em suspensão. Então, o acórdão, nesse ponto, ele ficou, vamos dizer assim, ele não foi muito claro, eu apresentei embargos, embora eu estou buscando efeitos infringentes para declarar a inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade, exatamente. E se nós conseguirmos, doutora Nara, vai ser a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, mudança na fase de embargo de declaração. Nós não temos nenhum precedente hoje da Corte em que eles tenham mudado em total, no todo, em embargo de declaração. Então vai ser assim, um precedente primeiro da Suprema Corte, mas eu estou muitíssimo confiante, porque assim, embora eu quase perdi o prazo, né, eu achei que seria no dia seguinte, e aí o colega, na hora que era meio-dia, ele falou, olha, Fernando, o prazo vence hoje, você tá lembrando? Eu falei, não é amanhã. Ele falou, não, é hoje. Pronto, eu tive que correr, não deu nem para mim revisar direito a questão, né, gramatical, e concluí ali e mandei. Foi até sem um argumento que eu queria ter colocado, que é sobre a qualidade das leis. Mas eu deixo isso na manga para apresentar nos memoriais. Mas no todo, modéstia à parte, ficou muito bom, tá? Os embargos de declaração. Realmente, se for lido, obviamente, nós não temos a oportunidade de sustentar, mas sendo lido, não tem o porquê não ter a atribuição de efeitos modificativos, mas não tem mesmo. Uma das teses que eu trouxe para dentro, nesses embargos de declaração, é o direito à felicidade. E esse direito à felicidade, ele está previsto, ele foi aplicado no caso do uso das drogas leves, que é a maconha. O voto do eminente ministro Barroso, ele não é uma apologia ao crime, não é que ele está descriminalizando o uso de drogas, não. A única coisa que ele diz é que é o seguinte, se a pessoa quiser fazer o uso da maconha, droga leve, da cocaína, essas coisas não, da maconha, ela não será enquadrada criminalmente, tá? Né? Vai ter uma quantidade e tal, uma decisão brilhante. E aí ele fundamenta no princípio da felicidade, que é um princípio que está sendo já encampado na nossa Constituição, tá? No direito comparado, ele já é aplicado. As pessoas têm o direito de ser felizes. Então, se a pessoa quer fazer o uso ali, por exemplo, da maconha, e isso traz felicidade para ela, ela não vai atingir outras pessoas, terceiros, com aquela atitude dela, tudo bem, que use, sabedora de que vai ter um problema de saúde, certamente. Aqui é a mesma coisa. Se a pessoa trabalhou, se arriscou durante 25 anos, preencheu o requisito, que é só risco, ela pode ter saído lá na frente com a saúde 100%. Se ela assumiu esse risco, cumpriu os requisitos, por que ela não pode seguir trabalhando? Né? No caso do profissional médico, no caso de um
de um piloto de uma aeronave, geralmente são pessoas que estão no ápice da carreira. Aqui eu estou falando dessas duas categorias, mas nós temos a categoria do setor elétrico, do setor químico e tal. O tema é bastante abrangente, eu sei que nós temos que falar vários tempos. Por favor, você pode administrar o tempo, até porque eu acabo falando, tá? Ah, sim. Olha, então, olha, alguém saídas, tá? aí alguém que está aí assistindo, os colegas, a doutora Rosana, Gabriel Steff, Adriana, Val, vocês têm alguma dúvida aí? Vai colocando, vamos colocando as dúvidas de vocês aí, que o doutor Fernando vai esclarecendo, né, doutor? Sim, esclareço, doutor, sim. No outro Olha, tema. é importante, doutora, antes ainda de nós entrarmos no outro tema, é importante o seguinte, na nossa farmácia jurídica existe remédio. Esse tema 709 é como o Covid, tá? O povo está em busca da vacina, não é? Vamos dizer assim, que eu encontrei essa vacina. Eu acho que pelo fato de estar no processo e ter mergulhado tanto, eu tenho essa vacina. E eu tenho falado até nos meus vídeos lá no YouTube, para aqueles colegas que quiserem apresentar, que quiserem se defender, não sai pedindo para o seu cliente sair, não. O cara, né, ele fica apavorado, até porque eles perdem a multa do saldo do FGTS, porque tem uma decisão do TST. Né? Olha só, quem é aposenta especial dá causa à demissão, à sua demissão. Decidiu o TST, tá? Jurisprudência uníssona. E eles dizem o seguinte, aposentou especial, empregador, você não tem que pagar nada para o seu empregado. Pronto, tchau. Dá uma linha para ele e manda ele embora. Então é muito sério. Empresas estão fazendo isso mesmo, né? Não, já estão fazendo, as empresas estatais também já estão providenciando as demissões, empresas privadas, tem empresa que está demitindo, mas está pagando acerto, mas se elas não quiserem pagar, elas não pagam. Então, assim, nós temos o remédio, tem a vacina ideal, na dose ideal para a gente salvar e manter essa pessoa trabalhando e receber os atrasados, o advogado receber seus honorários. Por quê? Não vai, por exemplo, você fazer uma manifestação no processo, né, como eu andei sugerindo lá no meu canal, para que as pessoas peçam, através de uma petição, para pedir para não colocar na sessão de julgamento para o juízo de conformação, aguardar a decisão dos embargos de declaração que eu apresentei no 709. Só que, veja bem, nós temos o artigo 79, e anotem aí os colegas, todos os colegas já sabem, mas não custa lembrar, 79 e 80 do Código de Processo Civil, que trata da indenização e da litigância de má-fé. E ali está muito expresso e muito claro. Se você fizer uma manifestação protelatória ou contra texto de lei, e no caso do 709 seria contra texto de lei, você leva uma multa por litigância de má-fé, sem contar honorários e tal, que não está cobertado pela justiça gratuita, no caso da litigância de má-fé. Inclusive, o advogado também pode levar. Então, tem que tomar muito cuidado em fazer algum pedido. Juiz, não julga agora, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O juiz pode aplicar e tem juiz que aplica. Então, muito cuidado, porque o artigo 1040 do CPC, ele diz que... E os processos que transitaram... Os processos... Então, eu queria fazer uma pergunta. O processo que transitar em julgado, enquanto não saiu ainda essa decisão dos embargos, fez coisa julgada, aí, nesse caso, cabe a ação rescisória, alguma coisa assim, ou acabou, perdeu, não tem mais o que se fazer? O caso que tiver transitado em julgado e que a decisão tiver declarada constitucionalidade, a decisão tiver falado, tem que sair da área de risco. Se tiver... Aí, se nós ganharmos lá no 709, aí temos que estudar aí uma rescisória. Mas cabe uma rescisória, sim. Cabe sim. Tá? Menos mal, né? Então, o colega não precisa se arriscar fazendo uma petição para não julgar, para não correr risco de litigância, né? O interessante, assim, de evitar, eu tenho feito pedido, eu tenho conseguido, tem casos que eu não consigo e eu recorro, eu tenho evitado o trânsito em julgado, tá? Porque depois da ação rescisória, eles podem falar que a matéria era controvertida e tal, e aí não receberem rescisória. Rescisória é sempre muito perigoso, até porque você tem que depositar 5% na cálculo, mas existe remédio, sim, para que você evite que o seu cliente tenha que sair da área de risco e para você evitar perder os honorários. Veja bem, a advocacia previdenciária, nós estamos falando aqui para advogados, está correndo sério risco de perder todos os honorários, tá bom? Por conta das pessoas estarem recebendo isso aí. Mas tudo bem, doutora, eu falo bastante. A Tânia Regina Azevedo está fazendo uma pergunta aqui, ó. Se não sair do emprego, se o benefício pode ser cancelado posteriormente, caso de não receber o benefício,
Ela está perguntando se ela não sair do emprego e também não receber o benefício, se ele pode ser cancelado depois. Acho que é isso que ela perguntou. Tá, ok, entendi. Essas são duas perguntas. Bom, ela tá, né, tipo, aqui é uma expressão. Como não sair do emprego se depois meu benefício pode ser cancelado? Quer dizer, como assim, né? É porque existe remédio jurídico. Por exemplo, primeira coisa, para quem está aposentado especial, pega o PPP atual na empresa. Ah, a empresa demora muito. Pega de algum colega que pegou o PPP agora recentemente. É importante nós conhecermos o ambiente em que a pessoa esteja trabalhando atualmente, porque pode ser que esse ambiente a autorize, sim, a permanecer na área de risco. Esse é o primeiro ponto. E são muitas atividades que permite. São muitas, que deu lá atrás e permite hoje a pessoa seguir trabalhando. Bom, eu não quero correr esse... Peguei meu PPP, realmente está um nível de ruído absurdo, não sei o que lá, ou então tem muito agente químico, não tem a devida proteção. Então, qual outra saída? Eu posso, se eu não receber o benefício, então eu evito? Sim, se não estiver recebendo, veja bem, a penalidade é para quem recebe concomitantemente. Então, você teve o benefício habilitado, mas não recebeu, né? Então não tem importância nenhuma. Só que não vá fazer nenhuma carta para o INSS renunciando o benefício, não. Tá? Não faça isso, não. É importante saber que o decreto 3048, ele possibilita a pessoa desistir da aposentadoria. Mas eu não sugiro, não há necessidade de você fazer carta, porque se você fizer, você vai ter que entrar com um novo pedido futuramente, esse novo pedido pode cair nas novas regras, porque não confie na questão do direito adquirido, porque lá atrás, quem analisou o processo e te deu aposentadoria pode ter errado. E na aposentadoria especial é muito comum o servidor errar quando ele concede administrativamente. E no Poder Judiciário não é muito diferente, não. Tá? A justiça uma hora dá, outra hora... A justiça é o seguinte, é uma biruta de aeroporto, aquela do vento. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, uma hora o vento está favorável para o segurado, ele corre e aposenta. Amanhã o juiz fala, mudei meu entendimento. A jurisprudência em matéria previdenciária, especificamente em matéria de aposentadoria especial, muda por dia. Por dia. Já no âmbito da Previdência, atos administrativos, muda por hora, que eu costumo falar. Pois não, pode mandar outra pergunta. Espero que eu tenha respondido. A Neia está mandando parabéns pela live. A Neia está mandando parabéns pela live. O pessoal está cumprimentando aqui. Eu acho que a gente pode passar para o próximo tema. Podemos passar para o próximo tema. Alguém mais tem alguma dúvida a respeito? Não, acho que não. A Carmen acho que já falou, já fez a pergunta dela. Bom, o próximo tema é o tema 995, que é a reafirmação da DER, que é a... Vamos falar, mas tem um da Carmen Salles aqui, ó, Carmen Salles. Como sair do emprego se ainda está na tutela? Se a decisão for reformada, nem... Eu acho que a gente já respondeu. Não, essa não. Ó, exatamente. Quem está na situação de tutela, eu pedi também nos embargos, né? Veja bem, nos embargos, a primeira coisa que eu peço é para declarar a inconstitucionalidade da lei. Ponto. Mas, pelo princípio da eventualidade, a gente vem fazendo pedidos. E o pedido que eu faço é o seguinte, que lá no acórdão ficou assim, implementado o benefício, aplica-se o parágrafo 8º. Ou seja, lá não disse, exceto se por tutela antecipada, né, de decisão precária, provisória. Então, hoje, o acórdão que tem vigente hoje, quem está de tutela também tem que abandonar a área de risco. É o acórdão de hoje. Agora, o acórdão dos embargos vai ser outra coisa. Mas, então, veja bem, se o seu cliente está recebendo através de tutela, olha, é muita responsabilidade do advogado pedir para a pessoa sair. O prejuízo é muito grande. É saldo da multa do FGTS que perde, é plano de saúde, N direitos que essa pessoa vai perder, depois ela não vai conseguir uma recolocação naquele mesmo emprego, com aquele mesmo salário. Então, assim, pensa que essa pessoa vai descomungar depois para o resto da vida. Então, tem algum caso em específico, né, quer conversar, eu me coloco à disposição, tá, doutora Nara? Eu sou um advogado, assim, eu posso até demorar um pouquinho em responder, mas eu respondo, eu tento ajudar os colegas, eu acho que a gente tem esse dever, essa função social, nós temos que se ajudar, tá? Mas, assim, muito cuidado ao se manifestar em processo com o tema 709. Eu estou afirmando aqui, existe o remédio para esse 709. O remédio, obviamente, nós estamos falando aqui para colegas advogados, juridicamente. Legal, tá? Absolutamente legal. Vamos para o tema 9. Se não pediu a tutela,
Se não pediu a tutela antecipada nesse tema aqui, a melhor coisa, assim, pode até entrar com a ação, não pedir a tutela antecipada, continua trabalhando. Quando ele, o juiz decidir, né, que a pessoa pode aposentar ou não, é a partir de quando deu a entrada ou a partir de quando a decisão, esse período que a pessoa ficou trabalhando, isso também complica? Boa pergunta. Não, isso aí nós ganhamos, tá? O INSS não queria pagar atrasados e nessa parte nós vencemos. O INSS foi vencido. Os atrasados é desde a DER, desde a data do requerimento administrativo, tá bom? Então, tem que ser pago, sim. Tem que ser pago. O melhor, então, a sugestão da doutora Nara, exatamente, comungo, adiro a essa sugestão, quando você for entrar com processo de aposentadoria especial para o seu cliente, não peça tutela. O que aconteceu, doutora, no passado não era comum a questão de tutela. A tutela virou regra. E virou regra porque um colega pedia tutela. Aí, o cliente daquele advogado chegava na empresa, ó, meu advogado é o melhor advogado do mundo, eu já estou recebendo um mês que eu dei entrada. Aí forçava todos os advogados a pedir, porque senão os outros advogados se tornavam ruins. Só que eu sempre fui, se as pessoas que me conhecem sabem muito bem, eu sempre fui contra 100%. 100% mandado de segurança, 100% eu sempre fui contra. Porque é errado, mandado de segurança e aposentadoria especial é errado. A sorte é que nós temos a advocacia do INSS do outro lado, que, assim, ou melhor, a sorte é que eu não estou do outro lado, porque ninguém ia conseguir aposentado especial, porque não cabe mandado de segurança. Foi uma jurisprudência equivocada, as pessoas acabaram se beneficiando. E o mandado de segurança já implementa o benefício direto. A pessoa fica satisfeita, mas agora fica com essa dor de cabeça por conta do tema 709. O melhor é não pedir realmente a tutela e esclarecer o cliente, exceto se esse cliente estiver desempregado, tá bom? Vamos para o 995, doutora? Entendi. Bom, 995, que é a reafirmação da DER, né? A possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, né? Reafirmando a data de entrada do requerimento. Esse é o foco desse tema, né? Então, exatamente. Esse tema 995, desculpa, doutora, pode perguntar, por favor. Conclua. Não, pode falar, doutora. Eu só estou mexendo aqui as folhas aqui, que eu estou anotando o nome do pessoal e vendo se está tudo. Tá bom. A questão é a seguinte, do 995, então vamos lá. Deixar o tema falar sobre o tema e explicar o que é o tema. Isso, tá, o tema 995 é o seguinte. O tema 995 é o seguinte. Em resumo, você ingressou na justiça para o seu cliente e a sentença apurou um tempo inferior ao tempo necessário para aposentar na DER. Mas o processo levou 2 anos e nesses 2 anos ele continuou vertendo contribuições. E se pegar esse tempo, se somar esse tempo posterior ao ajuizamento ao tempo apurado na data da DER, o tempo será suficiente para a aposentadoria. Isso é a reafirmação da DER. Bom, não há necessidade de ter sido feito o pedido na exordial, não há, absolutamente, em absoluto. Porque eu ouço, né, tem colega que fala que tem que ter. Não tem que ter. Tudo bem, vai fazer uma petição oficial hoje? Melhorou agora? Melhorou? Tá, ó. Doutora Nara, me ouve? Bom, eu vou falando aqui, eu não sei se... Tá cortando um pouco. Ah, tá agora cortando? Melhorou, acho que era bom eu voltar de novo, porque cortou muito. Ah, tá bom, então vamos lá. Ó, veja bem, o tema 995, me ouve bem, né? Ficou ruim? Sim. Ó, tá, o tema 995... Não, tá bom. Agora tá bom. Que é a reafirmação da DER, em resumo, é o cômputo do tempo posterior ao ajuizamento. Então, a DER do seu cliente é janeiro de 2015. Só que a sentença apurou que em janeiro de 2015 ele não tinha os 25 anos. Ele tinha só 24 anos. Só que a sentença saiu só 2 anos depois, em 2017. O juiz ele pode somar esse tempo remanescente, esse tempo posterior à DER, ao tempo apurado até a DER. Então, ele encontra os 25 anos. E, nesse caso, ele tem que conceder a aposentadoria com reafirmação da DER e colocar como data de início do benefício a data do nascimento do direito. Então, se ele preencheu, né, exatamente 1 ano depois da DER, é 1 ano depois da DER. Por que eu falo isso? Porque tem juiz que aplica na data da sentença. A sentença é 2019, exemplo.
Aí a pessoa perde 3 anos de atrasado. Ou reafirma a DER, mas não manda pagar juros, ou não manda pagar honorários. Então, assim, veja bem, essas decisões, doutora Nara, dos tribunais superiores, cabe interpretação. Porque, a bem da verdade, essas decisões do Supremo, dos tribunais superiores, vamos dizer assim, é uma lei, é uma nova lei. É uma nova lei não feita pelo Congresso Nacional, que é a Casa das Leis. Então, como toda lei, cabe interpretações. Então, é importante conhecer bem o julgado e aquilo, o que foi debatido, né, durante a sessão, para poder fazer a correta interpretação e demonstrar em juízo qual que é a correta interpretação. Não é tão simples assim como os colegas acham que é. E o tema reafirmação da DER é a salvação do seu cliente, é a salvação da advocacia, porque, veja bem, o seu cliente pode estar recebendo tutela antecipada por aposentadoria 42, por tempo de contribuição, com fator. Mas ele seguiu trabalhando... Internet tá cortando um pouco. A minha internet... Deixa eu só perguntar para o pessoal. Pessoal, você está cortando? É que o senhor está travando um pouco aí. Pessoal, escreve aí para mim, por favor, se está travando, vocês estão conseguindo entender legal. Às vezes pode ser só na minha aqui. Ninguém escreveu nada? Doutora, pode, eu acho que também... Doutora, esse tema é muito... Pode estar voltando, pode estar retornando. Perfeito, então eu estou aqui. Se quiser cortar o seu microfone, é bom. Ah, aqui estão falando que é na sua. Então, se quiser cortar o seu microfone, é melhor. Tá bom, então vamos lá. Vou cortar e só vou abrir a hora que eu for fazer pergunta, tá bom? Tá bom, pode cortar. A Carmen falou aqui. Bom, obrigado, Carmen. A questão é a seguinte, esse tema, reafirmação da DER, o que eu oriento aos advogados, pegue todos os seus processos. Ah, eu tenho 50 processos, pega os 50. Ah, eu tenho 1000 processos, pega os 1000. Analisa um a um. Vou dar um exemplo aqui. O seu cliente pode estar recebendo tutela antecipada, liminar, você conseguiu logo no início do processo, ou na sentença, enfim. Ou não está recebendo e foi concedido lá uma aposentadoria por tempo de contribuição com fator previdenciário. Mas o processo ele não se encerrou ainda nas instâncias ordinárias. Então, há a possibilidade de você somar o tempo até a DER, que possibilitou a concessão da aposentadoria, ao tempo contribuído pós-DER. E você reafirmar essa DER para a concessão de um benefício melhor. Então, olha, muita atenção. A reafirmação da DER, ela cabe em duas situações. Quando, na data do requerimento, fica faltando tempo para se aposentar, e não interessa o tipo de aposentadoria, todas as espécies, ou quando o tempo ele é suficiente na data do requerimento administrativo, o Poder Judiciário reconhece e manda pagar os atrasados desde a DER, só que no curso do processo, o seu cliente vem preencher os requisitos para uma outra aposentadoria. Exemplo, a especial, ou a por tempo de contribuição sem incidência do fator por conta da somatória dos pontos, ou a do professor, ou a aposentadoria por invalidez, enfim. Nós temos outras aposentadorias melhores, tá? Isso pode acontecer. E aí você também pode pedir a reafirmação. A reafirmação, ela pode ser feita, inclusive, em embargos, através de embargos de declaração de decisão colegiada nas instâncias ordinárias. Nas instâncias ordinárias, tá? A princípio, eles iam autorizar a reafirmação até a fase de execução, não, mas ficou. Então, assim, saiu a decisão colegiada lá no tribunal. Você pode apresentar o embargos e dizer, olha, aquele acordo manteve a sentença que concedeu a aposentadoria do seu cliente. Você pode apresentar o embargo de declaração e falar, eu quero que reafirme para a data tal, porque nessa data meu cliente consegue uma aposentadoria sem fator, ou ele consegue uma aposentadoria melhor, com fator. A aposentadoria na DER Excelência, lá em 2014, ficou 0,70. 70 o coeficiente, o fator previdenciário. Só que agora, em 2017, o fator pulou para 0,88. Veja que você ganha 18%. E aí, aquele pouquinho de atrasado que você vai abrir mão, que seria da DER até a data da reafirmação, sei lá, 2 anos, você acaba compensando
com esse aumento de 18% que vai ser pago a diferença daquela data, né, da reafirmação até a data da liquidação da sentença. Então, é muito, mas muito importante, mas muito bom esse tema. Foi uma vitória muito grande para todos os trabalhadores, todos os segurados da Previdência Social e para a classe de advogados, né, previdenciaristas também. Veja que quando a gente fala aqui que é bom para o cliente, é bom para o advogado, porque nós, advogados, né, cobramos nossos honorários, geralmente, um percentual sobre os atrasados. Então, por que não melhorar esses atrasados? Tá? Então, eu chamo a atenção do colega aqui que existe a possibilidade de melhorar e muito, e muito, e muito, e muito os atrasados aí, tá? Não pode se esquecer do processo, não pode esquecer o processo lá no tribunal, não. Então, fica aqui a dica da questão da reafirmação. A reafirmação é o seguinte, só para mim concluir esse tema reafirmação. Corre, sim, um sério risco de subir para o tribunal, para o Supremo, tá? Eu apresentei 2 embargos de declaração, 2 embargos, porque a coisa não estava muito clara a questão, eu acho que foi um zelo do ministro relator, do Mauro Campbell, era até aniversário dele no dia da sessão, foi o aniversário dele, o dia da sessão, então eu não esqueço. E foi um zelo, né? Ele é muito caprichoso, ele é zeloso, ele é um ótimo ministro que nós temos lá no Superior Tribunal de Justiça, como os demais. Mas ele quis colocar assim, olha, em caso de reafirmação de DER, não há direito a atrasados. Quando ele quis falar isso, por conta de um outro tema que está no STJ, que é o tema em que a pessoa se aposenta no curso da ação judicial, se aposenta administrativamente, e aí termina o processo judicial também reconhece uma aposentadoria, só que a aposentadoria judicial é menor do que aquela que a pessoa vem recebendo administrativamente. Aí nós, advogados, olha, eu quero ficar com a melhor, que é administrativamente, e quero executar os atrasados. Aí uma sentença, alguns julgados do STJ falaram que pode, outros falaram que não, e como eles vão revisitar esse tema, e certamente eles vão falar que não pode, ele já quis tratar nesse tema 995, que tipo, reafirmou, não tem direito atrasado. Mas não havia essa necessidade, porque ia causar confusão aqui nas instâncias ordinárias. Eu apresentei os embargos, a coisa ficou do mesmo jeito, e o INSS também apresentou embargos. E os embargos do INSS, olha, de verdade, até porque quem faz os embargos lá nos tribunais superiores é uma outra advocacia, a Advocacia Geral da União, mas são advogados seletos, selecionados a dedo para advogar lá nos tribunais superiores. E olha, ficou um senhor dos embargos mostrando muito, pré-questionando matérias constitucionais. E pode subir. E se subir, se o INSS apresentar um recurso extraordinário, automaticamente a vice-presidência vai receber esse extraordinário, não que ele vai ser conhecido lá no Supremo, e já vai determinar o sobrestamento. Pessoal, olha, muito atenção. Eu corri com meus processos para transitar em julgado. Então é importante o advogado ficar vigilante aos seus processos também, para fazer transitar. Porque se não transitar, sobrestar, pronto, já vai seus honorários embora, já vai os atrasados do seu cliente embora, porque o STF pode levar depois uma década para julgar, como aconteceu no caso do 709, como aconteceu no outro tema que é o 359, acho que é o 359, lá atrás, que eles levaram 30 anos para julgar. Você já pensou? Seu cliente morre, você morre também, seus netos vão receber esse dinheiro, às vezes nem vai receber. Então, muita atenção. Assim, esses temas, viu, doutora, são muitos os assuntos, é muito importante, não é tão simples. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, reafirmou a DER. Então, eu vejo as pessoas falando com uma tranquilidade, só que elas não sabem. Esse tema reafirmação da DER dá um livro. O tema 709 dá outro livro. Cada um tem o seu remédio, cada um tem a sua peça. E não venha com essa de que tem a peça na internet. Não tem. Mas eu tô no... Não tem. Essa peça não tem. Nem do 709 e nem do 995. Quando eu digo não tem o remédio certo. O remédio que vai colocar um dinheiro no bolso do seu cliente e que vai aumentar a receita dos seus honorários. Tá bom? Doutora, quiser passar para outro tema, eu falo muito, eu tenho esse defeito, tá? Pode abrir o microfone aí. Seu microfone está fechado. Doutora, antes de passar para o próximo tema, eu preciso cumprimentar aqui alguns colegas que entraram depois, que é a doutora Marcela, o doutor Val Souza, o doutor Rafael Hilário, Tânia Regina Azevedo, doutor Miguelson,
que o doutor Miguelson é conselheiro nato na Associação dos Advogados, já foi presidente da Ordem. Então, doutor Miguelson, um grande abraço para o senhor, seja muito bem-vindo aqui essa noite. Tem também o doutor Júnior Stabile e a Regina Helena. Sejam todos muito bem-vindos. O próximo tema agora que nós vamos falar é sobre... Desculpa, nós temos uma audiência de colegas ilustres, então. Nós temos aí o ex-presidente também da Ordem, que não é ex-presidente, é presidente, né? Presidente, uma vez presidente para o resto da vida, né? Então nós temos uma satisfação, tá? Uma satisfação saber que nós estamos falando aí para um grupo tão seleto, para advogados de renome aí da advocacia de Ribeirão Preto e região, e eu acredito que temos colegas aí de São Paulo e de outras partes do país também. Muito obrigado. Doutor Miguelson. O doutor Miguelson, fundador da área. Tá certo. Então, meus cumprimentos, doutor. O próximo tema é o 692, que é relativo à devolução de valores recebidos, né, pelos litigantes contra o INSS, no caso de pedido de tutela, não é isso? Que foi antecipado e depois foi julgado o processo improcedente, a tutela foi cassada, e aí, mesmo se considerando que se trata de alimentos que são irrepetíveis, agora eles estão decidindo que tem que devolver também, doutor. Como que fica isso aqui? Olha, é só pancada na cabeça do advogado previdenciarista. Advogado previdenciarista vai ter direito à aposentadoria especial. Eu vou defender isso aí. Porque vai ter que trabalhar de colete. Porque como que você chega para o seu cliente, na hora que ele chegar no escritório, e falar assim, ó, você vai ter que devolver R$400 mil, como eu já recebi cliente no escritório, e eu posso depois te encaminhar, você pode encaminhar para quem a doutora quiser, a decisão, o juiz mandando devolver no prazo de 5 dias, execução, 530 mil reais. Imagina, essa pessoa queria morrer, queria suicidar, queria fazer de tudo, ela queria beber veneno, enfim, e a gente conseguiu remediar. Realmente, esse tema 692 está sendo revisitado agora. O tema 692, do que ele está tratando? Se é ou não devido aos valores pagos a título de tutela antecipada ou decisão mandamental, né, que no mandado de segurança não é tutela antecipada, cumpre-se a decisão já a sentença, se é obrigado a devolver ou não. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, que é o paradigma, que é o tema 692, decidiu há 3 anos atrás, que tem que devolver. E começou a cobrar, e muita gente devolveu, e muita gente continua devolvendo, de forma parcelada, tá? E outras pessoas não. Bom, nesse meio tempo, de 2015 a 2020, saiu a decisão lá da desaposentação no Supremo Tribunal, e naquele caso, como o Supremo viu que milhares de pessoas seguradas no Brasil afora estavam recebendo esse benefício, o novo benefício através de tutela, ele achou por bem, mesmo não tendo os requisitos para modulação dos efeitos, porque modulação dos efeitos tem que ter requisito, tá bom? E os requisitos estão lá na Lei de Ação Direta de Inconstitucionalidade, repercussão geral, não existe modulação de efeitos. O Supremo Tribunal Federal, ele aplica a modulação dos efeitos, tomando emprestado uma lei, que é a Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ele não tem obrigação. E são 2 os requisitos. Primeiro, ter jurisprudência da casa em sentido contrário, ou seja, nós estamos mudando. E o outro requisito, são 2 requisitos. O outro requisito me fugiu aqui agora. Mas um dos requisitos principal é ter uma jurisprudência da casa. Quer dizer, o STF tinha que ter decisão, no sentido, por exemplo, pode desaposentar, e depois ele está mudando aquela decisão. Então, se nós não temos isso, nós não temos requisitos. Mas o Supremo Tribunal Federal pode tudo. Então, a questão da relevância, do social, dessa repercussão toda, faz com que os ministros acabem fazendo algum tipo de modulação. Mas, às vezes, eles não fazem modulação. Mas, nesse caso da desaposentação, eles modularam no seguinte sentido, não tem que devolver. Mas só que com uma fundamentação, vamos dizer, frágil, só assim, não tem que devolver, tá? Mas, quando o Supremo falou isso, já tinha um representativo de controvérsia, né? E aí o INSS alega que lá foi uma outra situação. O INSS tem um pouco de razão, sim, tá? O Ministério Público, que é a subprocuradoria, também tem a sua razão, porque ela não quer que seja revisto esse tema 692,
mas eu estou lá nesse tema 6912, eu apresentei a manifestação, depois da minha manifestação, vamos dizer assim, eu consegui salvar pelo menos por hora. Espero também que mude toda a decisão do 692 para que as pessoas não tenham que devolver. Mas ali eu disse para o procurador, vamos dizer assim, olha, nós temos pessoas que recebem míseros um salário mínimo e essas pessoas estão tendo que devolver com um consignado de 30%, e essas pessoas já tinham 30% de desconto porque elas tinham tomado um empréstimo bancário, esse empréstimo para aposentado. Então essa pessoa está tendo um desconto de 60% do seu benefício, ela está ficando só com 40% do salário mínimo. Aí o Ministério Público, nesse ponto, ele voltou atrás, ele emitiu um outro parecer e falou que nos casos das pessoas que recebem salário mínimo, não deve haver devolução, mas em todos os demais tem que haver a devolução, e ele está reafirmando a primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas o tema agora está concluso, o ministro relator é o Og Fernandes, excelente ministro também, e nós temos tudo lá para mudar, sim, essa decisão. Se não mudar, realmente vai ser um desastre aí na advocacia, porque realmente vai ser um incômodo, muitas pessoas tendo que devolver. Mas eu acredito que nós vamos conseguir modificar. Agora, é interessante dizer o seguinte: não se aplica o 692. Ainda bem que o senhor é otimista, né, doutor? Além de ser muito estudioso, o senhor é bem otimista. É o seguinte, olha, eu sou o seguinte, eu sei quando eu tenho razão, quando eu não tenho. Quer ver um exemplo? Desaposentação. Entrei com muitas desaposentação. Tive matérias no jornal agora, em vários jornais do Brasil, matéria de capa mesmo, manchete, saindo de salário mínimo para o teto da Previdência Social. Fiz muitas desaposentação, conseguia tutela, eu pedia tutela. Entrava com mandado de segurança. Consegui fazer a alegria de muitos aposentados, sair do salário mínimo para o teto. Eu também. Mas quer que eu te fale uma coisa? Eu sempre, até o juiz falava assim, um juiz amigo tal, falou assim, você é o único advogado que eu conheço que fala que não acredita na tese, que essa tese é furada e tal. Olha, gente, assim, eu sou advogado, eu sou, vamos dizer assim, um advogado que eu tô do lado do trabalhador. Mas eu sei quando a gente força alguma coisa, quando a gente não força. Desaposentação, desculpem, agora todo mundo vai querer desligar, não vai querer me assistir mais. Não tinha fundamento nenhum. Constitucional era totalmente inconstitucional. Totalmente. Feria ali o artigo 194, 195, que é o equilíbrio atuarial. É equilíbrio. O sistema é mutualismo. Um contribui para o outro. Aí você quer pegar a sua própria contribuição? Enfim, nunca acreditei naquilo. Então, assim, quando eu não tô, sabe, assim, eu não tô no meio é porque eu não, o sistema aí não passa, não. Esse negócio aí não funciona, não, entendeu? Tipo, tá errado. Absurdo. Olha, se tivesse passado esse tema, a gente estaria com um problema muito sério hoje na Previdência Social, nós teríamos muitas aposentadorias indeferidas, outros temas não iriam passar, porque os ministros não iam querer passar tema nenhum mais, porque ia causar um rombo, ia quebrar a Previdência ia estar quebrada hoje. Se a desaposentação tivesse passado, olha, desculpa quem está me ouvindo, de repente nunca mais vai querer me ouvir. Se a desaposentação tivesse passado, a Previdência hoje estaria atrasando as aposentadorias dos brasileiros. Sem condição. Mas e aquelas pessoas que aposentaram, né, e continuaram trabalhando e contribuindo, e essas contribuições elas não vão mais para ela, porque ela tem um fato gerador, não vai mais para ela. Aí, que o pessoal falava, né, não é justo isso, só que eles se esquecem que o INSS, né, o regime geral, ele não é só para pagar só a aposentadoria, né, tem vários braços aí, né, a Previdência Social, a nossa Previdência Social. Saúde, a Previdência Social é saúde, ela tem a parte também do social, tem a parte das aposentadorias, então, quer dizer, a pessoa está contribuindo também e ela está tendo o benefício dela de certa forma. Não está recebendo em forma de aposentadoria. O sistema de seguridade social abrange, sim, a saúde, só que no caso das contribuições ela é vinculativa mesmo, ela pertence só aos aposentados, só aos trabalhadores, é só para financiar as aposentadorias, as pensões, auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade e tal. Só que é o seguinte, é a maior seguradora do Brasil, a mais barata. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem quanto tempo que leva para você resgatar tudo que você pagou para a Previdência Social? Uma pessoa que é aposenta especial? Eu vou falar para vocês. 2 anos e meio. A pessoa que aposenta com 43 anos,
Aos 45 anos e meio, aos 46 anos, ela já restituiu tudo que ela pagou. Podem fazer as contas. Tudo. Absolutamente tudo. Agora eu vou falar para vocês. Gente, agora daqui a pouco vocês vão pensar que está conversando com o advogado do INSS, né? Não, eu sou advogado, defendo os trabalhadores, sou advogado da CNTI, a maior confederação de trabalhadores do país, que é a CNTI, são mais de 5 milhões de filiados, tá? Então, quero até fazer referência aqui ao presidente, quero fazer na pessoa do Dr. Reginaldo, que é o diretor da CNTI, quero falar também sobre mencionar aqui também o Sindefurnas, do qual também sou advogado, também represento nos tribunais superiores, que é o sindicato que representa os trabalhadores de Furnas, que é a empresa do Grupo Eletrobras. Nós temos também do papel e do papelão Mogi das Cruzes, nós temos de Santos também, de Santos, que é dos petroleiros. Enfim, eu sou defensor dos trabalhadores. Só que, veja bem, eu sou um teórico também, e eu conheço, né, a fundo a questão da legislação previdenciária. O sistema é mutualismo. Você tem que contribuir para ajudar o outro. Olha só que interessante, não hoje mais que tem que ter carência, mas antes da reforma, antes do Bolsonaro chegar no governo, você pagava uma contribuição, morria e recebia uma pensão depois de 5 mil reais, teto. E muita você gente. acha... Verdade. Ou então uma jovem com 20 anos de idade, e tem estudos, tá? Tem estudos. E não tem nada de errado. Alegria das pessoas mais idosas. Mas o homem de 70 anos lá no Nordeste, estudos feitos pela Previdência, com menino de 20 anos. Bom demais pro idoso. Só que o problema é que esse idoso chegava aos 80 anos e ia embora, subia dessa para outra, partia dessa vida para outra, e essa menina com 30 anos, então, pegava uma pensão de 5 mil reais, e ia recebendo por mais 50 anos, porque a expectativa aumentou de vida, nós temos que reconhecer isso. Então, assim, entenda bem, olha, nós advogados, nós temos que ser justos, temos que olhar para a função social, nós temos que olhar para as futuras gerações também. A gente não pode acabar com todo o dinheiro da Previdência agora. Como é que vai ficar a situação dos nossos filhos, dos nossos netos? E as futuras gerações? A gente tem que se preocupar. Então, veja bem, você, advogado previdenciário, dá para você ganhar muito dinheiro, fica tranquilo, mas legalmente, defendendo só teses que não vai causar desequilíbrio na Previdência Social. Agora, teses que vai lá e fere a Constituição, não, porque daí nós estamos indo contra aquilo que nós defendemos quando nós juramos lá, quando nós recebemos o nosso diploma, que é defender a Constituição. Quando você advoga contra uma tese que é totalmente inconstitucional, que vai trazer um desequilíbrio para o sistema previdenciário. É o caso da desaposentação, né? Sim, você está. Mas veja bem, olha só, né? Não é que esse advogado é contraditório. Eu ingressei, ganhei muitos honorários com a desaposentação. Mas sabe por que eu entrei? Porque é o seguinte, se eu não entrasse, o outro colega ia entrar, a pessoa ia sozinha no juizado e ia ganhar. Eu falei, então vamos embora, vamos entrar. Virou festa? Vamos embora, vamos entrar. Só que, né, mas era o seguinte, é uma tese totalmente inconstitucional, absolutamente, assim. Eu falo muito isso aí para o professor Vladimir, de quem eu sou muito amigo já há quase 2 décadas, que é o decano dos doutrinadores do Brasil. Todos os livros que vocês forem ler sobre Previdência, impossível você não encontrar na referência bibliográfica o nome do professor Vladimir, tá? O professor Vladimir é o decano dos doutrinadores desse país. E é uma pessoa com quem eu mantenho aí, né, um relacionamento já há quase 2 décadas. E eu falo para ele, professor, eu sou assim, né? Tem, não tem. Eu não vou defender quem não tem direito. Tem causas que eu recuso. Tem causas que eu recuso. A menina muito jovem, com 30 anos, o meu companheiro morreu. Quantos anos seu companheiro tinha? 88. Eu falo, não pego. Mas eu não pego. Eu não acho justo. Não, absolutamente, porque eu sei que, desculpa, pode ser que a pessoa realmente manteve um relacionamento de amoroso e tal, verdadeiro e tal, mas, sabe, tudo bem, pode ser um preconceito meu, mas eu acho que tá errado, entendeu? Eu deixo para outro advogado assumir a defesa dessa pessoa, mas eu não pego, eu não patrocino, eu não me sinto confortável, tá? Vamos para o outro tema? O outro tema é um tema 1031, que é sobre a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a Lei 9.032 de 95, né?
do decreto 2.172 de 97, com ou sem o uso de arma de fogo. Exatamente. Bom, esse tema interessa a todos os trabalhadores, não só os vigilantes, mas os vigias também, né, pessoas que trabalham com ou sem uso, porque o vigia não usa arma de fogo. Tem vigilante também que não usa agora, né, eles estão tirando a arma de fogo dos vigilantes também, não sei pra quê, né, que o vigilante não vai servir pra nada, tadinho, porque vem um ladrão, vai fazer o quê? Vai na luta? Ele vai perder. A questão é a seguinte, todos, né, que estão aqui sabem muito bem que até 1995 a legislação presumia a atividade do vigilante, do vigia e do guarda como de risco. Então a atividade era especial, a pessoa não tinha dificuldade nenhuma, ela apresentava a carteira de trabalho dela e aposentava especial. Não dava trabalho para o advogado. Aí veio o Fernando Henrique e falou, eu vou dar muito trabalho para o advogado. Então a gente tem que agradecer o Fernando Henrique, uma hora dessa tem que ligar para ele, falar, Fernando Henrique, como, né? O que o senhor fez lá atrás, eu estou desfazendo agora. E esse desfazer agora está me rendendo honorários. Muito obrigado por o senhor ter passado pelo governo. Né? É logicamente que o trabalhador não gosta do senhor, mas eu sou o trabalhador também, mas no meu caso aqui está rendendo honorários. É verdade. A partir de 95, os decretos regulamentares deixaram de prever as atividades perigosas. Eletricista, de alta tensão, e lembrando que alta tensão não é acima de 250, abaixo de 250 também é alta tensão, e lembrando que alta tensão, só que espero que não tenha nenhum juiz aqui, alta tensão é acima de 1000 volts, tá? Até 1000 volts não é alta tensão, é baixo, então, mas tudo bem, fica só entre nós aqui. E o que acontece? Eles acabaram com o reconhecimento da atividade especial, os decretos regulamentares 2172, o decreto 3048 e o 4882 de 2003. Não previram mais a periculosidade. Nós fomos para a justiça e falamos, não, peraí, é especial sim. A um primeiro momento, o juiz começou a pedir o uso de arma de fogo. Essa arma de fogo nunca existiu na legislação ordinária, nunca. Algum juiz, um belo dia, decidiu que tinha que ter arma de fogo. Isso eu falei na minha sustentação oral, tá? Para quem assistiu o julgamento do tema 1031, eu falei na minha sustentação. Algum juiz falou isso, não sei, né? E virou jurisprudência, porque tudo é assim, né? Uma decisão vira jurisprudência, não tem mais ser decisões iterativas, né? São várias. E a questão é a seguinte: nós estamos ganhando. Não tenho dúvida nenhuma, absolutamente, de que nós vamos ganhar esse tema. A eminente ministra, a sua excelência, a Suzete Magalhães, pediu vista, eu fiz contato já com o gabinete, a assessora já me encaminhou o e-mail, já agendou, amanhã vou falar com a eminente ministra às 18 horas. Então já está agendado, amanhã eu vou conversar com a ministra, a Suzete, tá? E lá o que eu vou tratar com ela é sobre os meios de prova, e eu tenho coisas boas, mas eu vou preferir deixar para, eu sei lá, né, vai que tenha, eu não quero adiantar. A gente já teria a decisão, né? Oi? Se não fosse o pedido de vista. Se não fosse ela ter pedido vista, a gente já teria a decisão, tá? Mas você sabe que eu achei, vamos dizer assim, tudo que acontece eu vejo um lado bom, e teve um lado bom, porque agora eu vou ter a oportunidade de conversar com ela, né, e explicar que, a bem da verdade, no caso do vigilante, nem precisa de PPP, não precisa de DSS, não precisa de laudo, não precisa de nada. Precisa da carteira de trabalho com a informação de que é vigilante. Porque me fala uma coisa, o PPP para quê? O que o PPP vai trazer de novo? O que o engenheiro pode contribuir? O que o médico do trabalho pode contribuir nesse caso? Nos casos de agente nocivo, precisa do PPP, o PPP tem que estar baseado no laudo. No caso de atividade que é perigosa, que é o caso da atividade de vigilante, que é perigosa, presumidamente, pela legislação do trabalho, não há necessidade de formulário. Então eu quero levar isso a ela, para que não fique, o voto do eminente relator é no sentido de que precisa do ministro Napoleão. Muito bom. Napoleão é trabalhador, ponto. Não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. E o que acontece? A Carmen está dizendo que esse pedido de vista foi primordial. Exatamente, Carmen, porque agora eu vou ter a oportunidade, veja bem, ela teria que voltar para o ministro relator e falar, olha, muda aí. Então eu acho que eu vou encaminhar um memorialzinho para ele, ou às vezes até falar, ele é muito gente boa, o ministro, ele é muito aberto, muito tranquilo, assim, para falar com ele, e falar, olha, muda aí, embora já começou a votação. Então, mas enfim, eles vão compartilhar novamente o voto, né, porque não precisa de documentos. Veja bem, o PPP é um documento
que está lastreado, baseado, é um outro tema, tá? Que eu fui advogado também, só que pelo Sindefurnas, que é o tema, eu não lembro o número, lá do STJ, decisão, preceito, recurso qualificado também, porque representativo de controvérsia, e lá a discussão foi a necessidade ou não do PPP vir acompanhado do laudo. E nós defendemos que não. E lá nós ganhamos, tá? Ganhamos. Então o PPP não tem que vir acompanhado de laudo. Porque se tivesse que vir acompanhado de laudo, a gente não ia aposentar mais ninguém, tá bom? Porque as empresas não dão laudo, quando dão é tudo horrível, não bate com as informações que tem no PPP. Mas o fato é que eu vou levar isso então à ministra e pode ser que então que a gente melhore esse voto do eminente relator, Napoleão, para dispensar aí a exigência do PPP, tá bom? Para que a pessoa aposente só com a carteira. Porque é interessante, tem um dado aqui interessante, que e os colegas advogados, né, sabem disso. Empresas de vigilância não sobrevivem mais do que 5 anos. Eu não sei o que tem, elas não sobrevivem. É raríssimo. Eu acho que se nós tivermos 1.000 empresas no Brasil de vigilância, dessas 1.000, nós não temos mais do que 50 empresas que têm mais de 20 anos. Todas elas as fecham e depois abrem com outro CNPJ. Elas fecham e abrem com outro nome, fecham, elas não recolhem, geralmente não recolhem as contribuições, é uma bagunça geral, né? Uma bagunça geral. Então, realmente, o trabalhador vigilante ele tem uma dificuldade imensa para conseguir o PPP. É quase que impossível. Quando você pega assim, o cara trabalhou em 7 empresas, daquelas 7 você fala, ó, 3 aqui a gente já, 3 empresas aqui fechou. Então, olha, veja bem, se for possível conseguir isso, de apresentar só a carteira, nossa, é o melhor dos mundos, porque se tiver que apresentar o PPP, muitos vigilantes não vão conseguir aposentar, não. O PPP seria necessário, por exemplo, se fosse exigir o uso de arma, tudo bem, aí o PPP viria com essa informação. Mas a carteira, a bem da verdade, a carteira, olha, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, as pessoas não se atena a isso, né? Atina a isso. E Previdência Social, são informações que estão inseridas ali, não só para fins de documentação, para documentar o vínculo trabalhista, tá? Mas também a relação jurídica com a Previdência Social. O fato é que na carteira não cabe todas aquelas informações que tem no PPP. Então, por isso que criou-se o PPP, que é um formulário que nada mais que é um documento que integra a carteira de trabalho. É por isso que quando a pessoa tem a rescisão do contrato, a empresa é obrigada a entregar no ato da rescisão. Não é depois de 30 dias, é no ato. Se não entregar no ato, é só não assinar a rescisão, ou assinar sob protesto. Mas é isso aí. Bom, o que mais aí que eu posso falar do tema vigilante? Bom, o tema vigilante também, o advogado, o brilhante advogado da Advocacia Geral da União, também quis dar um colorido lá constitucional, né, para que no voto saia um preceito lá, algum dispositivo da Constituição, para depois levar esse tema para o Supremo. E eu já tentei, no início da minha fala, abortar ali e dizer o seguinte, olha, nós estamos perante uma corte constitucional que é guardiã da legislação infraconstitucional. Não vem trazer tema aqui de constitucional, não, porque esse colorido aí é para tentar subir depois recurso para o Supremo. Eu não sou bobo, não. E eles não trouxeram isso na defesa, no recurso especial deles. Então não vem alegar agora, porque é alteração da causa de pedir. Tá bom? Então eu já tentei delimitar ali. Só para informação. Isso é um ponto bem interessante mesmo, porque a ideia era realmente essa, né? Fazer com que subisse mesmo para lá na frente eles tentarem mudar. Olha, o Jorge, ele está falando assim, ó, esperamos que este tema 1031 essa ministra apresente este ano. Será que dá tempo, doutor? Então, eu vou conversar com ela amanhã, né? Eu vou tentar tirar isso dela. Vou falar, ministra, né, vai levar na próxima sessão? Se a próxima sessão vai acontecer agora ainda esse mês, né? Se ela falar que vai, eu tenho meu canalzinho lá, tá? Né, não sei se pode divulgar aqui. Pode divulgar o seu canal no YouTube, o seu canal no Instagram, a sua rede social no Instagram, pode divulgar tudo aqui. Porque lá eu trago notícias atualizadas sobre esses temas.
Então, se a ministra, né, e aí eu vou perguntar para ela também, ó, se, né, se alguém me perguntar, porque, assim, embora é uma conversa institucional, né, não é uma conversa fechada, particular, é uma conversa institucional entre a advocacia e um ministro, né, uma ministra do Superior Tribunal de Justiça. Então, tudo que nós falarmos ali é público, tá? Mas é uma audiência somente ela e eu e a ministra só, né? Só nós dois. Enfim, mas tudo que nós falarmos ali é uma conversa institucional, então não tem segredo, né? Mas aí eu trago lá atualizações para vocês. Mas é possível sim. Agora, o tema 709, o que está no STF, ele não julga esse ano, não, viu? Ah, mas não julga mesmo. Não julga mesmo. E é melhor que não julgue esse ano, não. Mas não julga não, tá? Não julga de jeito nenhum esses embargos de declaração. Ah, deixa eu só trazer uma informação, porque, né, vocês são de Ribeirão Preto, tem um juiz federal aí, a Justiça Federal. O canal é só digitar lá Fernando Gonçalves Dias, ou DR Fernando Gonçalves Dias. Digitar Fernando Gonçalves Dias, eu acho que já encontra já. Fernando Gonçalves Dias. Eu não sou muito bom nesse negócio eu não sou muito bom, não. Mas o que acontece? Um juiz aí da Justiça Federal de Ribeirão Preto, ele decide, eu tenho processo aí também, eu sou inscrito na OAB de São Paulo, de Minas, de Goiás e do Rio de Janeiro, tá? Assim, e agora estou pedindo também do Distrito Federal e de onde atuo bastante, e do Pará também. Então, daqui a pouco chega aí em todos os estados as inscrições. Mas a questão é a seguinte, o Ribeirão Preto, o juiz está mandando pessoas que aposentam por tempo de contribuição, mas que usou a conversão de tempo especial para comum, se afastar da área também. Ele está aplicando o parágrafo 8º do artigo 57 para quem aposenta comum também, se essa pessoa tiver convertido em tempo. Sim, eu tenho a sentença. Depois posso prejudicar com isso. A Carmen tá falando de Gostei da Carmen, ela tá, perguntando. Já mandei as pérolas das decisões mineiras. Aqui, inclusive, já usam a Guarda Municipal para negar o direito. E se ficar na mão do julgador, não sei o que vai ser dos processos sobre Estado. Legal. Uma observação. Sim, a Carmen está comigo aqui no meu WhatsApp, a Carmen já me mandou, sim, umas pérolas, né, juiz fazendo pedidos, é o que eu chamo de prova, viu, Carmen, é a prova diabólica, aquela prova que você não consegue provar, tá, é aquela prova que você não consegue, que nós não conseguimos, nós advogados, as partes, os nossos clientes não conseguem provar, e realmente daí o porquê que eu estou pedindo, então, para que seja só com base na carteira, mas é interessante interessante a questão do 709 ser aplicado também para aposentadoria comum, que é a espécie 42. Tá? A Justiça Federal aí de Ribeirão Preto, eu tenho a sentença, o processo, né, no qual eu sou patrono, depois eu encaminho aí. Eu tenho o meu irmão aí também em Ribeirão Preto, tá? Que é o Hugo Gonçalves Dias, às vezes alguém que está nos assistindo aqui, às vezes ele está assistindo também, tá? É o Hugo Gonçalves Dias, Ribeirão Preto, mora em Ribeirão Preto. Companhia. Doutor, nós estamos com mais de uma hora de live e a gente não falou ainda sobre aquela situação dos precatórios, né? Vamos falar dos precatórios. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado por estar acompanhando. O Jorge está falando aí que acompanha. O Jorge está falando assim, obrigado pela audiência. Né? Muito obrigado pela audiência, compartilha aí. Bom, vamos falar um pouquinho dos precatórios. Olha, os precatórios serão pagos ou não? Veja bem, estão querendo colocar a mão no nosso dinheiro. Quando eu falo nosso dinheiro, dinheiro do trabalhador, nós somos trabalhador também, porque nós, advogados, recebemos um percentual, não é assim, dos honorários? A gente não tem condições de cobrar, né, ali uma entrada, a gente assume o risco, trabalha para receber no final. Enfim, agora estão de olho grande no nosso dinheiro. E essa história começou há 1 ano e meio. Por que está pagando tantas decisões judiciais? Que absurdo é esse? Que 50 bilhões? Há 5 anos atrás era só 10 bilhões? Que negócio é esse? Por que está aumentando tanto? Não, vamos frear isso aí. Então, veja bem, o governo federal agora está com uma atitude muito nobre da parte dele, que é distribuir renda, né? Como fez o governo do PT, do Lula, quando ele criou o Bolsa Família. Né? Que é uma distribuição de renda para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, enfim.
E são milhões de pessoas que estão nessa situação, infelizmente, ainda abaixo da linha da pobreza. E o governo Bolsonaro agora ele quer ampliar, só que ele quer trocar o nome de Bolsa Família para Renda Brasil, um negócio assim. Quando o Lula criou esse projeto lá atrás, de distribuição, que é um projeto idealizado, inclusive, pelo aquele senador de São Paulo, me fugiu o nome dele agora, que o filho dele é roqueiro, me fugiu, Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy já carrega isso aí há 30 anos, esse projeto. E o governo Bolsonaro agora. Bom, quando o PT criou isso, o Lula, aí a oposição, que hoje é a situação, falou, é compra de voto legalizado, porque quem recebe 200, 300, 400 reais vai ficar fiel a esse presidente, nunca mais vai deixar de votar nesse presidente. Então, veja bem, se o governo ampliar, ele vai ganhar muitos votos daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando vier as eleições aí para presidente da República. Então, mas ele precisa de dinheiro. E como esse ano a receita do governo federal caiu por conta da pandemia, todo mundo sabe que caiu, muitas empresas fecharam e tudo mais, ele está tentando achar dinheiro. Bom, onde nós estamos gastando dinheiro? Bom, se mexer na saúde, o povo logo dá o grito. Se mexer na educação, dá o grito. Que a classe mais organizada do país se chama professores. Professores conseguem tudo que eles quiserem, tudo. É muito mais forte que advocacia, muito mais forte que médico. É a categoria mais forte que motorista de caminhão. É a categoria mais forte. Eles têm um lobby muito grande dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem um medo muito grande. Não é à toa que eles têm uma aposentadoria com 5 anos mais cedo. E não é porque é uma atividade especial, não. É porque vamos dizer assim, vamos dar 5 anos a menos de trabalho para os professores, que senão eles tiram a gente do poder. É isso aí. Bom, então, o governo, para fazer frente a essa nova despesa, que é bilionária, ele está querendo pegar emprestado o dinheiro dos precatórios. Só que nós viemos aqui e reagimos através das redes sociais. E ele recuou. Só que depois voltou, não, nós vamos usar. Depois recuou de novo. Aí, por último, o Paulo Guedes, não, ninguém vai usar dinheiro, porque decisão é direito à propriedade e tal, ninguém vai usar dinheiro de decisão judicial. Só que as pessoas mais próximas do governo Bolsonaro falou que ele não desistiu da ideia e a ideia está firme ainda. Então, veja bem, está uma situação muito parecida com a da criação da nova CPMF. Né? Há 1 ano e meio vem o Paulo Guedes, vai ter CPMF, depois reage, a sociedade não vai ter. Eles acabam passando depois com outro nome. Então pode ser que o governo fale, ele não fale mais essa coisa que vai usar o dinheiro do precatório, mas ele disponibiliza, ao invés de disponibilizar 50 bilhões no orçamento do ano que vem, ele vai lá e disponibiliza 10 bilhões. Pronto. O que o governo federal está querendo fazer vamos dizer assim, ele ficou com ciúme dos municípios e dos estados, que têm dívidas judiciais para pagar e não paga. Fica 5, 10, 15 anos. O Jorge está falando alguma coisa aqui. Ele está falando assim, precatório, o presidente parece que voltou. Aí depois ele fala, assisti um vídeo do SJ ontem sobre precatório, que a União, quando você não resgata, a União pega, pois Napoleão votou firme ontem. Isso aqui é o seguinte, Jorge, quando o precatório você não resgata ele no prazo de 2 anos, o governo vai lá e pega esse dinheiro, tá? Mas aí você vai lá, comunica o juiz comunica o tribunal e o tribunal restitui esse dinheiro de novo. Então a discussão era essa. Mas agora, essa discussão aí do uso do precatório é outra coisa. Eles estão querendo uma PEC, eles estão querendo, tipo assim, ao invés de disponibilizar 50 bilhões para pagar os precatórios ano que vem, se disponibilizar os 50 bilhões, eles vão lá e usam 30. E aí como é que faz? Vai dar para pagar 20 bilhões todas as contas de todas as pessoas que ganharam processo na justiça? Não. E aí começam a entrar essas pessoas numa fila para receber um pouquinho por ano. Né? É como acontece com os precatórios municipais e estaduais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma pessoa que tem um precatório no valor de 100 mil reais, que é uma dívida judicial. A pessoa é um servidor público, entrou na justiça para aposentar, porque ele trabalha no município, vamos supor, de Ribeirão Preto, estou dando exemplo. E aí tem o regime próprio de previdência, o município, e aí o regime próprio não quis dar aposentadoria especial, ele ingressou na justiça com a doutora Nara, pronto. Aí a doutora Nara ganhou, tem atrasado 100 mil reais para ele receber. Se transformou isso num precatório. Esse precatório, se ele quiser colocar no mercado e vender para um banco, o banco vai querer pagar com um deságio aí de 50%, 60%. Vai querer pagar, olha,
seu João, eu compro seu precatório de 100 mil, mas eu vou pagar só 40 mil ou 30 mil. Nossa, mas 70 mil, 70% de diferença? Por quê? Ué, porque eu não sei quando eu vou receber. Então eu estou te emprestando um dinheiro. Eu não sei quando, o risco é meu. Aí, já um precatório federal, que tem uma liquidez, as empresas geralmente fazem um deságio ali de 30%, 35%. Então, um precatório de 100 mil, eles pagam ali seus 65 mil reais. Aí, as empresas agora, depois que saiu essa fumaça, esse zum, as empresas já começaram a aumentar o deságio de 30 para 40, algumas empresas já não querem comprar. É interessante também falar que as empresas agora estão sendo orientadas, essas empresas que compram precatório, pelos seus departamentos jurídicos, a não comprarem precatórios e cujo processo tem discussão do tema 709, 995, esses temas todos, 1031, por quê? Porque se a empresa compra esse precatório e depois o STF vem falar que por exemplo, o 709, a pessoa realmente tinha que ter saído da área de risco e alguma coisa, esse precatório, ele é cancelado, se ele tivesse sido despedido e não tivesse sido liquidado ainda. Ah, mas aí já cedi para a empresa, quem vai ficar no prejuízo é a empresa. E tem situações, o INSS tem pedido, o INSS já tem entrado com ação rescisória no caso do tema 709, e pedido bloqueio. Eu falo isso, causa própria. Eu tenho processo que o INSS já entrou com ação rescisória e pediu o bloqueio do meu cliente, o bloqueio do precatório. Tem uma 709, porque falou que ele ficou na área de risco. Então é muito sério. Bom, então só para comentar essa questão dos precatórios é uma coisa preocupante, porque, veja bem, para nós da advocacia previdenciária, é muito sério. Nós trabalhamos aí, né, por décadas, enfim, eu já atuo desde 2003. Eu tenho um processo de 12 anos. 12 anos. Pagou uma parte, agora vai pagar a outra. Então, eles fizeram um cálculo tudo errado, aí eu pedi o valor em controverso, foi pago o valor em controverso, depois de 2 anos agora está pagando o restante do valor. Complicado mesmo. É muito complicado. O interessante, assim, eu confesso, eu tenho precatórios, muitos precatórios para receber, eu tirei uma partezinha e estou liquidando, fiz um levantamento de algumas empresas, peguei aquela que paga com deságio menor, e estou liquidando. Dinheiro no bolso, o imposto de renda que vai incidir bem menor do que se eu deixasse para receber na época. Fui fazer umas contas, porque o precatório hoje, como não tem juros, é um outro tema, né? Eu não lembro o número agora, esse eu não atuei, é um outro tema, esse eu não atuei, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não incide juros depois da expedição, só correção monetária. Então, como agora o juro está lá embaixo, você, lá na frente, o que você compra hoje com 100 mil, você não compra daqui a um ano, porque a inflação vai comer, porque a correção vai ser mínima, tá? Então, eu prefiro ficar com o dinheiro hoje, compro alguma coisa que está barato hoje para remunerar meu dinheiro, do que eu ficar aguardando. Então, enfim, isso aí é coisa de cada um, mas eu estou muito de olho, estou muito vigilante nessa questão aí dos precatórios, viu? A gente não pode deixar isso acontecer, não. Nós estamos aqui quase mais de 1h30, eu acho. E eu gostaria de agradecer, vou falar alguns nomes, e se ficar algum nome para trás, me perdoem, e depois eu vou passar a palavra para o senhor finalizar, tá bom? Tá bom. Então, eu quero agradecer a Carmen Salles, que fez bastante perguntas, a Lucélia, Maria Rita, a Rosana, a Neia, Gabriel Stephens, Adriana Silva, Marcela, a Val Souza, Rafael Hilário, Tânia Regina Azevedo, Dr. Miguelson, o Júnior Estabília, Regina Helena, Patrícia Tibério, Jorge Oliveira, a doutora Camila Carriere, que entrou há pouco, ela é presidente da Comissão de Seguridade Social da UAB, seja bem-vinda, doutora, e a doutora Rosana. Quero agradecer a todos vocês e quero agradecer no nome da nossa presidente, Roberta Almeida Galvão. Eu quero agradecer toda a Associação dos Advogados, quero agradecer os nossos conselheiros por esse momento aqui e agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, doutor. E eu vou abusar do senhor em outras oportunidades, viu? Será um prazer, não abusar não, é um prazer poder falar com vocês, é um prazer sempre falar com os colegas da advocacia, e eu quero agradecer aqui mais uma vez, então, agora na pessoa da presidente também, e na pessoa da doutora Nara, todas as pessoas todos os colegas aí que nos assistiram essa noite, essa live, e espero retornar outras vezes. Quero deixar aqui, então,
o registro que eu tenho esse canal lá no YouTube. Se algum colega quiser fazer contato, quiser um auxílio, não percam seus honorários. Nossos honorários são sagrados. Estou vendo muitos advogados perdendo honorários porque estão aceitando TR, mesmo nos casos em que o título fixou TR, tem que ser IPCAE, estão perdendo, tá? Tem remédio, tem que agravar, tem a questão do tema 709, tem o remédio, o remédio já foi elaboradinho, tá tudo certinho, tá? Que o tema 709 é a Covid. Então, já consegui, no meu laboratório, já fiz o remédio, tá? Para o seu cliente não ter que sair da área de risco, para você não perder os honorários, não perder os atrasados. Tem remédio, pode me procurar. Tem remédio aí para o tema 1031, julgou lá, no outro dia já começa a peticionar para o juiz levantar o sobrestamento. Se ele indeferir, agrava, porque o julgamento nem precisa sair a publicação do acordo para levantar o sobrestamento. Saiu a decisão, saiu a ata, qual foi o resultado da decisão, já pode pedir o levantamento, corra para transitar, porque se for para a vice-presidência do STJ, para juiz de admissibilidade de recurso extraordinário, já tem uma orientação do ex-presidente da Corte do Supremo, que é o Dias Toffoli, quando ele estava na presidência, ele pediu para que os temas, tudo que chegar de representativo de controvérsia é para subir, deixar o juiz de admissibilidade para o Supremo Tribunal Federal, para ver se tem repercussão ou não, ou se tem matéria constitucional ou não, obviamente, repercussão geral, e já a orientação já é para sobrestar novamente todos os processos, tá bom? Então, olha só, isso é muito sério. E é interessante também que mesmo os processos sobrestados, que é o caso dos processos da revisão da vida toda, há a possibilidade de você pedir aí a tutela antecipada, porque o fato do Supremo Tribunal Federal ter determinado sobrestamento não invalida a legislação que autoriza o juiz a antecipar os efeitos da tutela. Então é bastante interessante também. Tem muita coisa aí a respeito desses temas. Sou o advogado da ação direta de inconstitucionalidade, que é a única ação que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, que trata sobre o regime geral de previdência. Tem outras 4 ações diretas de inconstitucionalidade, proposta pela AJUF, enfim, Ministério Público, mas é relacionado à previdência deles. Essa é a única ação. Eu estou patrocinando pela CNTI, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e lá eu estou pedindo o restabelecimento da aposentadoria especial como era antes da emenda constitucional número 113. Tomara, sem idade mínima, possibilitando a conversão de tempo especial para comum novamente e restabelecendo 100%, não mais, né, porque agora ficou só 60%, começa com 60%. Então, uma ação muito importante, é a única que existe no Brasil. Então, aqueles colegas que quiserem acompanhar, eu vou estar trazendo sempre notícias. Será um prazer receber o seu convite novamente para voltar, indo aí a Ribeirão Preto. Farei questão aí de conhecer a presidente, conhecer a doutora Nara e outros colegas aí, ilustres colegas também, que nos prestigiaram com a sua audiência nessa noite, tá bom? Meu muito obrigado. A nossa presidente cantando. E eu descobri que nós temos algo em comum, que nós gostamos dos bichos, dos animais, e que ela tem aí seus 15 cachorros, e eu tenho 52. Estou ganhando da presidente. Ela precisa acolher mais 40 cachorros para passar na minha frente. Tá certo. Muito obrigada a todos, então. Nós vamos encerrando por aqui, porque nós ficamos, acho que 2 horas de live, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até logo.